O desespero da AGU, do governo Lula, do Alexandre, as ameaças, é porque a casa caiu. Ou perdeu, mané. Perdeu, mané. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Campanha que fala em parar Lula ganha força nas redes. Internautas querem o impeachment do presidente. É isso mesmo. Uma campanha ganhou força nas redes sociais nesta segunda-feira, após o deputado federal Nicolas Ferreira gravar um vídeo criticando a iniciativa da Receita Federal de monitorar as transações por Pix e cartão de crédito dos brasileiros que ultrapassem 5 mil para indivíduos ou 15 mil para empresas em um único mês. Em parte da crítica, o parlamentar mineiro declarou: "Se a gente não parar o Lula, ele vai parar o Brasil." Uma página não oficial do deputado no Instagram iniciou então a campanha e muitos cidadãos se mostraram entusiastas com a ideia de iniciar um processo de impeachment contra o petista. Abre aspas. "Passou da hora do povo ir para a rua. Impeachment já", escreveu uma usuária do Instagram. "Eu vou começar a ir para as ruas sozinho, com a minha caixa de som e microfone, ler altas notícias deste desgoverno e dizer bem alto fora Lula", escreveu outro internauta. "Quando vai ser a manifestação pedindo o impeachment?", questionou outro. Nem todos os internautas, porém, acreditam que há chances de um pedido de impeachment de Lula ser pautado, sugerindo que a presidência do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal não apoiariam a saída do petista. Abre aspas. "E como que para o Lula se Pacheco é presidente da Câmara e Moraes manda no Brasil?", fecha aspas, questionou uma usuária. Mas lembrando que em fevereiro teremos uma nova votação para presidente da Câmara e do Senado. Essa seria a chance para mudar os rumos do Brasil. Mas infelizmente a maioria dos deputados não estão preocupados com o Brasil e com o povo. Veja o vídeo do parlamentar que já ultrapassou a casa dos 100 milhões de visualizações no Instagram. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motoristas de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor está custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janssen, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar.
Basta uma pergunta: qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da Receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da Receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando esta placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo, afinal de contas. Ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E governo Lula planeja uma campanha contra as supostas fake news sobre o Pix. Ou seja, deve vir censura por aí. Notícias que, segundo ele, seriam falsas, relacionadas a essa nova regulamentação que prevê o monitoramento das contas correntes, enquanto os projetos do Congresso buscam revogar esta nova portaria da Receita Federal. Agora, esse debate gira em torno da privacidade, dos impactos tributários, mas também é um gol contra gigantesco pelo governo, que criou um impacto enorme na população, especialmente nas camadas mais pobres. Você acha que, nesse caso, a tentativa do governo de reverter esse desastre de imagem poderia ser o prelúdio a uma regulamentação mais rígida sobre as redes sociais e sobre a informação digital? Até podem tentar, mas não vão conseguir, porque o que acontece, Cauti, isso foi um tiro de canhão contra o próprio pé. Você mesmo já utilizou essa expressão em conversas que tivemos ao longo da semana. Talvez tenha sido o maior desastre desse governo em 2 anos. Se comunicam mal, olha, meu Deus, agora vamos dizer que é fake news. Não, eles estão taxando o tempo inteiro e agora começaram a taxar o pobre. Ah, mas vai ter taxa sobre o Pix. Não é exatamente isso, mas as pessoas já entenderam que vai doer no bolso. Já entenderam que é um governo que não tem projeto nenhum, mas que quer de alguma forma tirar o dinheiro da mão do brasileiro, do pagador de impostos, que já vive uma dificuldade hoje enorme na fila da carne. O patinho tá caro, o acém tá caro, a batata tá cara, o tomate. Você só compra azeite a prazo e o café não custa o quilo a menos de 50 reais. É isso que o brasileiro entende. Vai na farmácia, ou se você precisa de medicamento para diabetes e hanseníase. Eu pareço um descorriscado aqui repetindo isso, mas é verdade. Isso as pessoas já entenderam. Agora vão dizer que o problema é fake news? Vão tocar a campainha do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e dizer que o problema é uma campanha de desinformação? Então trabalhem pelo Brasil. Trabalhem a favor da economia. Trabalhem a favor dos mais pobres e não tirem o dinheiro da mão das pessoas. Se vão usar isso para regular, amordaçar ou coisa e tal, repito, isso não vai ter sucesso, porque as pessoas já entenderam que é um governo capenga, um governo que não tem projeto nenhum, só tira da mão do trabalhador e, ao fim, está dando dinheiro para quem? Aí é que fica a pergunta, porque a gente abre o jornal, a gente olha o site, abre o Bradock e a notícia é dinheiro para artista, é dinheiro para o Janja Palusa,
dinheiro para a Janja viajar para o exterior, ela tem um gabinete particular. O brasileiro já entendeu. Não adianta ficar pintando fake news, extrema-direita. Põe o Haddad para trabalhar. Põe o Haddad, para de tocar violão, para de falar mal da extrema-direita e vamos trabalhar. Aliás, se eu fosse um conselheiro do Haddad, eu daria para ele um livrinho ou mandaria um link em que tem uma história sobre cigarras e formigas. E veja por que Alexandre de Moraes, Lula e sua turma estão desesperados com o anúncio de Mark Zuckerberg. A casa caiu para eles. Mas a gente está falando do homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. Nós estamos falando do homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. E aí eu digo para vocês, você não acha curioso que enquanto o Alexandre, e nós temos lá o diálogo deles, do talha-ferro, do assessor dele, dizendo: o ministro mandou fazer isso, o ministro mandou fazer aquilo, as redes sociais no Brasil recebiam ordens oficiais da corte, com ameaça de prisão, e por isso o X acabou saindo do Brasil. Nos Estados Unidos, essas ameaças eram por outros meios, mas com direito a funcionários do governo gritando e xingando para retirada de conteúdo. Aí eu falo assim, bom, a mesma ideia, mecanismos um pouco diferentes, porque a nossa democracia é mais capenga na defesa da liberdade de expressão, mas mesmas ideias. Eu falei aqui, enquanto os Estados Unidos, no governo Biden, tentaram também fazer monitoramento do Pix americano, o Zelle, acima de $5.000, a gente vê essa ideia sendo implementada no Brasil. Censura das redes sociais dos Estados Unidos, censura no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? É o governo americano que está copiando o brasileiro que está copiando o americano, ou que tal uma outra hipótese? De que ambos respondam ao mesmo mestre. Mesmo que esse mestre não seja um sujeito num porão, com aquela luz azul, um reptiliano sentado na cabeceira, o George Soros na outra, mesmo que a reunião não seja assim, mas que o George Carlin diz, né, o comediante, quando você tem ideais alinhados, você não precisa de conspiração. Mesmo que esse mestre seja um espírito, uma ideia, uma visão de mundo, o espírito de Caim, como diz o Jordan Peterson. Você não entender que o que está acontecendo no Brasil é orquestrado e financiado pelos Estados Unidos, esse complexo industrial da censura vem daqui, e é impossível a subsistência disso sem que haja o suporte daqui. E é por isso que eu digo que, independente do que acontecer, nós já temos uma boa notícia de 2025. Vejam a notícia, não sei se você conseguiu colocar na pauta, Bruno, na tela, eu acho que não está na nossa pauta. Olha como o Bruno é eficiente. Nem eu tenho essa notícia aqui. Eu vou abrir aqui porque eu quero... Cadê? Eu perdi. Ah, tá aqui. Eu vou abrir porque eu quero ler a notícia e não está na minha pauta. Porque o nosso querido João Gabriel, o nosso editor-chefe, está no avião a caminho dos Estados Unidos para me acompanhar na posse do Trump. Me acompanhar não, que, pô, sem boiolagem aqui. Mas está lá no mesmo lugar. Vejam essa notícia. A AGU informa que políticas da Meta causam grave preocupação ao governo Lula. Meta enviou lista com esclarecimentos solicitados pela AGU em virtude do encerramento da checagem. E diz a AGU que alguns aspectos constantes do documento da Meta causam grave preocupação à AGU em órgãos governamentais. O posicionamento da pasta se refere aos esclarecimentos enviados pela Big Tech que foram solicitados depois que o gigante bababá. Especialmente a confirmação, então houve a confirmação da alteração e adoção no Brasil da política de conduta do ódio, que a toda evidência pode representar um terreno fértil para a violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ou seja, a prática do governo Lula de censurar a oposição, a prática do Alexandre de censurar a oposição. Eles dizem, as informações prestadas pela Meta também contrariam afirmações realizadas pela empresa em recentes manifestações proferidas no curso da discussão sobre o Marco Civil da Internet. Ou seja, o governo está em pânico porque a Meta
Vocês não têm ideia, tem zilhões de termos de ajuste de conduta, contratos clandestinos, travestidos de paralegislação, que a Meta era grande patrocinadora, o X já estava afinzaço de abandonar, e abandonou em boa parte, e o grande garantidor era a Meta, e agora o Google ficou isolado. Você, Google, você do YouTube, você que fode o meu algoritmo, você que esconde o Paulo Figueiredo Show, sem sucesso, porque a gente está aí com 15 mil pessoas assistindo nesse momento, você ficou isolado. Como será que o Google vai se posicionar? O desespero da AGU, do governo Lula, do Alexandre, as ameaças, é porque a casa caiu. Ou perdeu, mané. Perdeu, mané. O garantidor do seu complexo industrial da censura financeiramente acabou dia 20 de janeiro. Acabou o Instituto do Felipe Neto recebendo dinheiro da embaixada americana para promover censura. Acabou diretor da CIA vindo para o Brasil pressionar para ninguém questionar as urnas eletrônicas e o trabalho do TSE. E acabou rede social fazendo legislação clandestina e tomando, palavras do Mark Zuckerberg, em tribunais secretos e clandestinos tomando decisão de censurar as pessoas. Acabou, esse ambiente ruiu. Vocês vão continuar censurando as pessoas? Pode ser, por enquanto, mas vocês estão abandonados. Perdeu o mané, a casa caiu, vocês estão sozinhos. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.